Gente, o mundo inteiro tomou uma rasteira da China nos últimos dias. E não, eu não tô falando do Covid, essa foi uma rasteira diferente. Na verdade, a economia chinesa tá correndo o risco de entrar em colapso. Eu sei que parece muito exagero, mas dependendo do rumo que as coisas tomarem, podemos passar por uma crise muito parecida com a de 2008. Mas o que a China tem a ver com o Brasil? Ela tem tudo a ver com o Brasil. Um problema lá pode destruir a nossa economia. Nesse vídeo eu vou te explicar de maneira simples e completa o que tá rolando lá na China, o que são essas tais cidades fantasmas chinesas que talvez você já tenha ouvido falar, quem é essa tal de Evergrande que todos os jornais estão falando sobre ela e como que isso pode nos afetar aqui no Brasil. Não vou nem me apresentar dessa vez para não perder tempo, eu te vejo depois da intro. É o seguinte, para você ter uma ideia do que tá rolando na China hoje, nós precisamos voltar no tempo. Se eu simplesmente te explicar o que tá acontecendo com a Evergrande, você não vai entender nada. Ou até vai entender, mas não vai entender a proporção que isso pode tomar. Então bora pra história. Em 1998, o governo chinês privatizou o mercado imobiliário. Até esse momento, era o governo chinês e as estatais que forneciam moradia para a galera. Mas o Partido Comunista Chinês decidiu usar o mercado imobiliário para impulsionar a economia por meio da urbanização. Ou seja, eles queriam tirar a galera do campo e levar para a cidade. Isso fortaleceu os governos locais, as províncias e as cidades, já que foram os governos locais que passaram a vender os direitos de uso de terra para as pessoas e para as empresas. Isso se tornou uma importantíssima forma de arrecadação para os governos locais e gerou uma descentralização dos gastos públicos, já que eles ficaram mais independentes. Só que as províncias chinesas, elas não podem pegar empréstimos com o mercado. Elas usam um programa de financiamento do governo. E esses governos locais usam as vendas de terras futuras como garantia para conseguir esses empréstimos. Ou seja, para pegar dinheiro emprestado, eles podem dar como garantia algo que nem foi vendido ainda. Por isso, as províncias chinesas desenvolvem o máximo de projetos imobiliários possíveis. Afinal, não importa se esses imóveis vão ser vendidos ou não no curto prazo, já que eles são tratados como receita futura, isso já é o suficiente para eles conseguirem mais crédito, para eles conseguirem mais dinheiro. Mas o que eles faziam com esse dinheiro? Eles investiam na industrialização, investiam em serviços públicos? Não, os investimentos eram feitos praticamente só em imóveis residenciais. Então foram construídas cidades enormes, mas sem estímulos suficientes para a galera ir para lá. Sem emprego, sem nada. Bem artificial mesmo, uns prédios bonitos e uma cidade sem pessoas. As famosas cidades fantasmas chinesas. E aí o que acontece? O mercado financeiro chinês não é muito confiável. Ele é bem volátil, já que as instituições financeiras de lá não são muito transparentes e têm uma alta influência do governo. Por causa disso e dos estímulos chineses, muitas pessoas e até mesmo empresas preferem só investir em imóveis. E aí vocês já conhecem o mercado, né? Se todo mundo resolve que só vai investir em imóveis ou vai investir principalmente em imóveis, o preço deles aumenta. E olha só como é que a economia é dinâmica. Se o preço dos imóveis aumenta, fica mais caro para as pessoas se mudarem para cidades fantasmas, o que faz essas cidades ficarem ainda mais fantasmas. E aí, quem que comprou os imóveis das cidades fantasmas? Pessoas que não vão morar lá. Pessoas que estão usando aquele imóvel como investimento. Comprou e deixou lá, parado, desocupado para vender no futuro. E aí entramos em um conflito aqui. Por um lado, o governo chinês quer acabar com esse problema imobiliário. Ele quer acabar com essa especulação e quer realmente ocupar cidades. Por outro lado, esse boom imobiliário foi um fator importantíssimo para o milagre chinês acontecer, para o milagre econômico chinês acontecer. Frear essa expansão vai desaquecer a economia e ter consequências severas para o país. Consequências severas para a expansão chinesa, já que o setor emprega milhões de pessoas e, considerando efeitos indiretos também, contribui com 25% do PIB chinês. 25% é muita coisa. A esperança deles é que aos poucos as pessoas que estão saindo das áreas rurais passem a ocupar essas grandes cidades fantasmas. Para tentar combater um pouco essa bolha de preços e esse crescimento bizarro de cidades fantasmas, o governo chinês vem fazendo um aperto monetário e regulatório no setor, e uma política de que casas são para morar e não para especular.
o que está dificultando um pouco a vida das construtoras e dos especuladores. Outra coisa importante para se pensar quando estamos falando de mercado imobiliário é que ele é traiçoeiro. O Howard Marks, um dos maiores investidores da história, fala muito sobre isso no seu livro Dominando os Ciclos de Mercado. Nele, o Marx mostra que a economia é toda cíclica. O Marx que escreveu Dominando os Ciclos de Mercado, não o Marx que escreveu o Manifesto Comunista, tá? Quando analisamos o setor imobiliário, nós temos dois principais agentes: os ciclos de crédito e os ciclos imobiliários. O ciclo de crédito funciona assim. Quando está tudo muito bem, a economia está de boa, fica muito fácil pegar dinheiro com bancos, os juros ficam muito baixos, fica muito tranquilo você ir lá e se endividar. Com mais dinheiro, as pessoas gastam com menos consciência e começam a inflar o preço das coisas. Mais dinheiro rolando no mercado, aumenta a inflação, aumenta o preço das coisas. E aí o mercado vira um leilão, não importa mais a qualidade das coisas, quem pagar mais leva. Isso vale também para coisas que não deveriam valer nada. E aí o ciclo está subindo, até que ele chegue em um ponto em que os preços se tornam insustentáveis e a gente vai para o momento de baixa. E aí quando estamos na baixa do ciclo, fica muito mais difícil pegar dinheiro emprestado porque estamos em crise. Os bancos confiam menos nas pessoas porque as pessoas têm menos condições de pagar, porque as condições econômicas não são favoráveis. E é por isso que chamamos eles de ciclos. Eles são compostos por altas e baixas, e cada alta puxa a próxima baixa, que por sua vez puxa a próxima alta, que por sua vez puxa a próxima baixa. E fica assim infinitamente, subindo, descendo, subindo e descendo, subindo, em um ciclo. No final faz um formato de ondinha, mas como a economia vai crescendo, fica uma ondinha meio diagonal assim. Ela vai no formato cíclico, mas ela está subindo. E o ciclo imobiliário funciona de forma muito parecida, ele geralmente acompanha o ciclo do crédito. Em momentos de crescimento econômico, o mercado imobiliário fica super aquecido. E aí as construtoras começam a construir em tudo que é canto, já que as pessoas estão com dinheiro para comprar os imóveis. Qual que é o grande problema aqui? Por que eu disse que o mercado imobiliário é traiçoeiro? Porque o imóvel demora para ficar pronto. Então qual que é o maior erro que essas grandes construtoras cometem que fazem elas quebrar? Quando estamos no ápice do ciclo, no ápice da alta, elas começam a fazer casas igual loucas. Só que eu acabei de te ensinar isso, a alta puxa a baixa. Então em algum momento a casa vai cair. Qual que é a conclusão disso tudo? A construtora começa a fazer o imóvel em um momento que está tudo bem e que está tudo ficando caro. Começa a construir no topo do ciclo, quando todo mundo está com dinheiro. Mas o imóvel só fica pronto alguns anos depois. E nesse momento, possivelmente, já saímos da alta e entramos na baixa do ciclo. Nesse momento, a economia está indo mal e ninguém quer comprar imóvel. Ninguém tem dinheiro para comprar imóvel. E ninguém consegue pegar crédito para comprar os imóveis, mesmo se quiser, porque lembra que eu te falei do ciclo de crédito, né? Quando as coisas ficam ruins, fica difícil pegar dinheiro emprestado. E aí, ou a construtora vai ficar com aquele imóvel ali parado por um tempo, ou ela vai ter que vender ou alugar por um preço menor do que o planejado, ou a situação vai ficar tão feia que ninguém vai querer ou ninguém vai conseguir comprar aquele imóvel, e aí ela vai quebrar. É nesse momento que as construtoras costumam quebrar. Porque ao invés de manter o dinheiro em caixa e se preparar para a próxima crise, ela gastou tudo para aproveitar o mercado de alta. Só que a gente nunca sabe quando esse ciclo vai virar. Então, às vezes, a gente pode passar 5 anos no ciclo de alta e ficar tudo bem. Em outros casos, a gente pode passar 2 anos no ciclo de alta e já ser puxado por um ciclo de baixa. O mercado não está mais em alta e agora a empresa não consegue vender os ativos dela e não tem caixa para sobreviver. Resultado, ela quebra por inadimplência, ela quebra por não conseguir arcar com suas dívidas, e construtoras costumam ser extremamente endividadas. As construtoras mais eficientes fazem exatamente o contrário, elas começam a construir os imóveis na baixa para vender na alta. Mas claro que isso é muito mais complicado do que parece e tem muitos outros fatores no meio. Isso daqui é só para você entender como é que funcionam os ciclos. Só para você entender a ideia que está por trás disso aqui. Tá, Lu, mas por que você entrou nesse tal de ciclo imobiliário se a gente estava falando da China? Como o mundo não ia acabar? Cadê a história do mundo acabando? Porque você precisa entender como o mercado imobiliário funciona para entender o que está rolando na China. Se eu não fizesse essa explicação toda, você ia ficar meio perdido. Mas agora, finalmente podemos entender quem que é essa tal de Evergrande e por que ela pode quebrar a economia do mundo todo. Opa, pera aí! Eu acabei de ver que você não é inscrito no canal e não deixou um like nesse vídeo. O vídeo ainda nem acabou e você teve uma super aula de economia. Pô, merece seu like.
A Evergrande é a segunda maior empresa imobiliária da segunda maior economia do mundo, ou seja, ela é uma gigante chinesa. Foi fundada em 1996 e ficou desse tamanho justamente por causa do boom imobiliário que eu te expliquei no início do vídeo. Viu? Eu te disse que nada era à toa aqui, agora vai tudo se encaixar. A empresa cresceu muito rápido e ela não queria parar de crescer, então ela se alavancou fortemente e começou a se expandir para outros setores. Começou a ter alguns projetos muito distantes do que ela fazia. Para você ter uma ideia, ela comprou um time de futebol, entrou para o ramo de seguros, construiu parques temáticos, comprou um pedaço de um banco, enfim, se expandiu muito, até para negócios que nem fazia muito sentido e que só estavam torrando dinheiro. Dinheiro que, inclusive, convenhamos que não era um problema muito grande para a empresa. Só em 2020 ela faturou quase 78 bilhões de dólares. Aliás, dizer que uma empresa se alavancou é a mesma coisa que dizer que ela tomou dívidas para crescer. Esse é o significado de alavancagem, de maneira bem simples. A dívida é como se fosse uma alavanca para a empresa ficar mais rentável. Isso na teoria, porque às vezes as empresas perdem o controle das suas dívidas. E foi exatamente isso que aconteceu com a Evergrande. Tudo parecia lindo e maravilhoso, a empresa estava voando. Até que do nada, em agosto de 2020, ela pediu socorro para o governo de Guangdong, que é a província chinesa onde a empresa está sediada. Isso parece meio estranho pra gente, mas na China é muito comum as empresas recorrerem a governos locais, recorrerem ao Estado para pedirem ajuda, para resolverem seus problemas, especialmente os financeiros. Pediu socorro por quê? Porque a Evergrande não teria condições de pagar suas dívidas com vencimento em janeiro do outro ano, ou seja, 2021. No final das contas, ela conseguiu esticar para o futuro o pagamento dessa dívida de 13 bilhões de dólares. Nossa, Lua, 13 bilhões de dólares? Tudo isso? Calma, você não sabe de nada ainda. A Evergrande tem uma dívida de 300 bilhões de dólares. 300 bilhões de dólares! Isso equivale a 2% do PIB chinês. Ela é a empresa mais endividada do mundo do setor imobiliário. Só que as dívidas não são pagas de uma vez, né? Elas vão chegando aos poucos. Elas têm prazos diferentes, você tem que pagar cada dívida no momento certo dela. Se ela tivesse que pagar 300 bilhões de uma vez, meu Deus, já era. Mas calma que eu já tinha até comentado com você antes que empresas do setor imobiliário já são mais endividadas mesmo por sua natureza, já que elas demoram mais para conseguir o retorno de seus investimentos. Depois de rolar essa dívida, a empresa desenhou um plano para cortar 100 bilhões de dólares dela, reduzir a dívida total em 100 bilhões de dólares. Mas esse plano não estava dando muito certo. E por causa disso, a agência de classificação de risco Fitch, uma das maiores do mundo, disse que algum tipo de calote vindo da Evergrande era provável. Ela não disse possível, que poderia... Não, ela disse provável. A coisa estava ficando tão feia que, segundo o The New York Times, em setembro desse ano, a empresa começou a forçar os seus funcionários a emprestarem dinheiro para ela, a fazerem empréstimos de curto prazo para que eles garantissem o bônus no final do ano. E a partir daí já começou a ficar assustador. Até que, na última semana, a empresa disse que, e eu vou até ler para garantir que vai ser igualzinho, ela disse que os investidores interessados em resgatar produtos de gestão de fortunas com ativos físicos deveriam entrar em contato com seus consultores de investimento ou visitar escritórios locais. Basicamente, ela deu um recado para o mercado. Olha só, você aí que está com sua fortuna aqui, tá na hora de você sacar ela em ativos físicos porque a gente está meio enrolado. Daí o risco de calote se tornou ainda mais iminente. Já que quando a empresa falou isso, ela estava muito próxima da hora de pagar outra dívida que ela não tinha condições de pagar. E isso deixou o mercado maluco. Achou essa situação toda muito complexa? Calma que eu simplifico para você. Lembra o que eu te falei dos ciclos de mercado, que eu disse que não seria à toa? A empresa basicamente gastou muito mais do que deveria quando ela estava bem. Gastou muito mais do que precisava, inclusive. E aí ela ficou sem caixa para possíveis emergências, ela ficou sem reservas. De repente, o Covid bateu na porta e desacelerou a economia chinesa, desacelerou a economia do mundo todo. E para piorar, o governo chinês está fazendo seus apertos monetários e regulatórios que eu já tinha comentado com você. Por causa disso tudo, a empresa não faturou o tanto que ela esperava faturar. E aí ela ficou sem grana para arcar com suas obrigações, com suas dívidas de curto prazo. É um clássico problema de controle de caixa, um clássico problema de fluxo de caixa. A empresa tem como conseguir muito dinheiro, mas não tem a grana agora.
porque não se preparou para caso as coisas piorassem. Mesmo sendo uma gigante, ela está correndo risco de quebrar. O governo chinês já está preparando os governos locais para um possível colapso da empresa. Eles foram instruídos a só intervir em último caso. Só se a Evergrande não conseguir superar suas dificuldades de maneira ordenada. A ideia do governo chinês é justamente tentar reduzir os impactos desse acontecimento na economia chinesa e global, enquanto a situação da Evergrande se agrava. A verdade é que o governo chinês ficou meio encurralado. Se ele salvar de cara a empresa, ele vai dar um péssimo sinal para o mercado. É como se ele falasse, ó galera, tá tudo bem, pode se endividar à vontade, porque se você for muito grande, se você for muito importante, o governo chinês aqui te salva, tá tranquilo, pode se endividar. Mas ao mesmo tempo, se ele não fizer nada e a empresa quebrar, a economia chinesa pode entrar em colapso e levar todo mundo junto. Por que isso afetaria o mundo, Luan? Vivemos em um mundo globalizado. Pense em uma torre de cartas. Se ninguém mexer nela, por mais sensível que seja, ela vai ficar lá paradinha, tranquilo, de boa. Mas se qualquer uma das cartas for abalada, qualquer uma das cartas for afetada, ela derruba tudo junto com ela. A torre é a nossa economia. E as cartas são os países mais relevantes economicamente para o mundo. Se qualquer país grande desses se ferrar, vai todo mundo junto. Não tem essa de, se a China se der mal, os Estados Unidos vão se dar bem. Se a China entrar em crise severa, os Estados Unidos vão junto. Olha para tudo que está à sua volta. Eu tenho certeza que a maioria das coisas que estão perto de você vieram da China. Ou pelo menos tem partes da China. A luz que está me iluminando aqui veio da China. Esse mouse aqui veio da China e ele é da Microsoft. Se a segunda maior economia mundial entrar em crise, o mundo todo vai sofrer. Isso lembra muito a crise imobiliária de 2008. Depois que o banco Lehman Brothers quebrou, a economia americana entrou em colapso. Se a Evergrande quebrar, imagina o estrago. Todas as pessoas que vão perder o emprego. Para pensar no que isso vai fazer com a economia chinesa. Porque grande parte das dívidas da Evergrande eram com instituições financeiras chinesas. E se ela quebrar, essas instituições financeiras não serão pagas. E isso pode acarretar numa crise de crédito na China. E aí, meu amigo, o buraco fica muito mais embaixo. Ai, Luan, que saco, eu não tô nem aí pra China. Como é que isso afeta o Brasil, meu filho? A China é o principal parceiro comercial do Brasil atualmente. Para você ter uma ideia, ganhamos mais que o dobro do dinheiro exportando para a China do que exportando para os Estados Unidos, que é o nosso segundo maior parceiro comercial. Exportamos mais que o dobro para a China. Mais que o dobro. E inclusive exportamos mais do que importamos da China. Estamos com uma balança comercial em superávit. Isso significa que tem mais dinheiro entrando, a China está comprando mais da gente, do que dinheiro saindo, nós comprando da China. Uma crise desse tamanho reduziria drasticamente as importações chinesas, especialmente de commodities como o aço e a celulose, por exemplo. Inclusive, na hora que essa treta começou a sair na mídia, as primeiras empresas a despencarem na nossa bolsa foram justamente as que trabalham com commodities, como a Vale e a Petrobras. Nesse momento de grande crise que estamos passando aqui no país, essa relação comercial favorável com a China era uma das poucas coisas que tínhamos de bom. Com os Estados Unidos imprimindo dinheiro igual louco e a inflação no mundo todo nos assombrando, os preços das coisas subindo absurdamente, uma crise na China só pioraria as coisas. Isso é realmente preocupante. Se já está faltando produto no mercado hoje por causa da pandemia, imagina se reduzisse ainda mais a produção da China. Isso sem considerar todas as inúmeras consequências que a gente ainda nem consegue prever. Existem muitos finais possíveis para essa novela e não dá para saber exatamente o que vai ser feito e o que é o certo a ser feito. Mas convenhamos que depois da história que eu te contei das cidades fantasmas, estava demorando para a bolha imobiliária chinesa nos dar dor de cabeça. O governo chinês evita ao máximo esse tipo de crise. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.